incluindo a China. Mais de 5 milhões de barris de petróleo foram exportados para a Europa e Ásia no mês passado, incluindo o maior inimigo dos Estados Unidos, a China, mesmo com os preços da gasolina e do diesel batendo recordes dentro dos Estados Unidos. Ao invés de aumentar a oferta interna para baixar os preços, Biden preferiu mandar petróleo das reservas estratégicas para outros países. Cargas de petróleo foram encaminhadas para a Holanda e para uma refinaria na Índia. O mais incrível é que uma terceira carga de quase 1 milhão de barris foi direcionado para a China, que agora está se beneficiando diretamente às custas dos consumidores dos Estados Unidos. Alguns detalhes desta venda para a China já vieram à tona. Em abril, o Departamento de Energia vendeu 950 mil barris, ou seja, quase 1 milhão de barris, da reserva estratégica para a Unipec América, para a empresa, então, repetindo, Unipec América, que é o braço norte-americano da maior trading da China, Unipec, que é também de propriedade integral da Petrochemical Corporation, também conhecida como Sinopec. A Sinopec, que é a proprietária da Unipec, que recebeu o petróleo dos Estados Unidos, é uma empresa estatal chinesa de petróleo e gás, com sede em Pequim, que está ligada ao segundo filho do presidente Biden, chamado Hunter Biden, cujas transações comerciais no exterior têm despertado um interesse crescente. Segundo o noticiário americano, a Sinopec está ligada a Hunter Biden, filho de Joe Biden, por meio da BHR Partners, uma empresa de private equity que Hunter ajudou a criar. A empresa investiu um total de 10 bilhões de yuans, aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, em 2014 na Sinopec. Hunter era membro do conselho não remunerado da BHR, que investiu na Sinopec. E ele era membro não remunerado até abril de 2020 e detinha uma participação de 10% na empresa em maio passado, embora não esteja claro se ele se desfez desta participação. Ou seja, o filho de Biden é acionista de uma empresa que investe numa empresa chinesa que recebe o petróleo do pai dele. A deputada Cat McMorris Rodgers disse o seguinte, abre aspas, o povo americano merece respostas sobre por que nossas reservas de energia de emergência estão sendo enviadas para adversários estrangeiros como o Partido Comunista Chinês, comprometendo nossa segurança energética e nacional, fecha aspas. Na verdade, isso parece ser coisas de família, tendo à frente o Deus Dinheiro. Numa nota final sobre o movimento da Torre, surgiu uma informação de que a Suíça esvaziou completamente o ouro contido no seu cofre na Bundesplatz 1, na capital Berna, considerado um dos maiores cofres do mundo. Ela esvaziou completamente o ouro que estava nesse cofre. Pelo jeito, ele agora está vazio e especula-se que todo o ouro foi levado para um bunker federal perto de Kantesteg, nas montanhas suíças. Dizem que isso aconteceu para submeter o cofre principal a uma reforma. Muito estranho. Reformar um cofre desse tamanho, um dos maiores cofres do mundo, por quê? E por que agora? Vamos então agora ao movimento da peça Bispo. Eu já disse que países não têm amigos e defendem seus interesses de forma pragmática. Aqueles que acreditam que países seguem nobres ideais
humanos estão completamente enganados. E isto serve para todos eles, seja Estados Unidos, seja Inglaterra, seja a França, seja a Rússia, seja a China, seja a Índia, qualquer um deles. Por exemplo, os Estados Unidos apoiaram ditaduras cruéis, como a do Iraque, quando o Saddam Hussein estava lá, e a Arábia Saudita, por muitos anos. Agora, numa entrevista à CNN, no dia 12 de julho, o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, admitiu que ele já planejou golpes de Estado em outras nações, estando à frente dos Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, como alguém que já ajudou a planejar golpes de Estado, não aqui, mas, você sabe, em outros países, isso dá muito trabalho, fecha aspas. É o ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos admitindo numa entrevista que eles planejam golpes em outras nações. Nada surpreendente. Surpreende apenas os crédulos, os ingênuos. Uma forma de destruir um país é introduzir o uso de drogas altamente viciantes e incapacitantes. Este é o caso do crack, da cocaína, etc. Mas pouco se fala da metanfetamina. Segundo os analistas da Insight Crime, uma organização dedicada a esclarecer os efeitos do crime organizado, os Estados Unidos são o país número 1 da metanfetamina. Com mais de 2 milhões de usuários no país, o mercado da droga vale lá mais de 40 bilhões de dólares. Há pouco mais de uma década, esse número era de 13 bilhões de dólares. No espaço de 4 anos, entre 2015 e 2019, as mortes por overdose de metanfetamina nos Estados Unidos quase triplicaram. Estima-se que a grande maioria da metanfetamina em circulação nos Estados Unidos vem do México, mas os ingredientes da droga vêm da China. Os poderosos cartéis mexicanos estão agora associados em estreita colaboração com os chineses para expandir e lucrar com este mercado e, de quebra, destruir a vida dos americanos com mais força do que um exército poderia fazer. Você deve pensar que todas as cidades com mais câmaras de vigilância pública do mundo ficam na China ou em outros países da Ásia. Pois bem, surpreendentemente, Londres está em posição de destaque nesta lista de cidades que mais vigiam os seus cidadãos. 5 das 10 cidades mais vigiadas do mundo estão localizadas na China. 9 das 10 estão localizadas na Ásia. A única exceção é Londres, uma cidade com 1.138 câmaras de vigilância por milha quadrada. E de onde vêm as câmaras que são instaladas em Londres? Adivinha? Você deve ter acertado. Elas vêm da China. Como alertou Satish Tiwari, a Hikvision e a Dahua, 2 das maiores empresas de vigilância do mundo e com laços estreitos com o Partido Comunista Chinês, estão atualmente varrendo os céus de Londres. A chance de os dados coletados pelas câmaras londrinas serem enviados para a China é altíssima. Só não enxerga quem não quer. O Daily Mail publicou recentemente uma pesquisa do Instituto de Política da Universidade de Chicago que mostrou que mais de 1/4 dos americanos, 28%, diz que pode, abre aspas, em breve ser necessário pegar em armas contra o governo dos Estados Unidos, fecha aspas.
A pesquisa também mostrou que a maioria dos estadunidenses, tanto liberais quanto conservadores, achava que seu governo era, abre aspas, corrupto e manipulado contra pessoas comuns como ele. Fecha aspas. Foi divulgado também que a pesquisa revelou que, no geral, 49% dos americanos, 49% dos americanos concordaram que cada vez mais se sentem estranhos em seu próprio país. Alguns consideram que a ONU resolveu destruir as criptomoedas. Venho avisando desde 2020 que as criptomoedas não eram do interesse dos dominadores globais e expliquei aqui no canal como elas seriam combatidas. Agora a ONU, em um documento intitulado sugestivamente de, abre aspas, nem tudo que reluz é ouro, fecha aspas, ela recomenda que países em desenvolvimento tomem ações em relação às criptomoedas, alertando esses países sobre os riscos relacionados à falta de regulamentação da indústria. No documento, eles afirmam que as desvantagens apresentadas a essas nações pelas criptomoedas superam os benefícios que podem apresentar às pessoas e instituições financeiras. O documento até sugere que países em desenvolvimento exijam o registro obrigatório de todas as carteiras de criptomoedas, cobrem impostos sobre transações e proíbam anúncios relacionados a criptomoedas. Ao final, para a surpresa de ninguém, eles aconselham a ONU a esses países apoiar a criação de CBDCs, que são as moedas digitais controladas pelos bancos centrais. Naturalmente, esse movimento da ONU era perfeitamente previsível para aqueles que acompanham os meus vídeos e o canal. Novamente, num outro movimento, na mesma linha da ONU, o Pentágono, através do DARPA, divulgou um estudo contendo várias vulnerabilidades do Bitcoin, assim como da rede Ethereum. A DARPA contratou um estudo para entender até que ponto os blockchains públicos são realmente descentralizadas e seguras, tendo, então, estes seus pontos fundamentais que alicerçam a segurança. A empresa que realizou o levantamento para o DARPA foi a Trail of Bits, focando seu estudo no Bitcoin e no Ethereum. Pelo Twitter, o DARPA divulgou o estudo afirmando que as vulnerabilidades encontradas podem causar grandes impactos neste setor, ainda que essa informação seja de responsabilidade dos autores do estudo. A guerra às criptomoedas foi declarada há algum tempo pelos DGs e está em andamento através das peças que eles movem no tabuleiro. Um dos fundadores de uma criptomoeda, ainda dentro desse combate que está sendo feito a elas, um dos fundadores de uma criptomoeda foi condenado por um júri federal em Nova York por fraudar investidores que pensavam que o dinheiro virtual era lastreado em commodities, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. De acordo com documentos judiciais e provas apresentadas no julgamento, Randall Crater ofereceu serviços de pagamento virtual por meio de uma moeda digital fraudulenta que ele chamou de My Big Coins, disse o Departamento de Justiça. E agora ele está sofrendo as sanções penais. O Brasil continua conflagrado, dividido e vulnerável, cada vez mais radicalizado e sem a união nacional necessária para vencer os desafios em andamento e os que se aproximam à medida que o jogo se encaminha para o fim. O Brasil caiu na cilada e foi dividido, dentro daquela estratégia dos dominadores globais de dividir para governar. Os demais países
no seu entorno sentem o sinal de fraqueza e falta de coesão social, falta de coesão nacional, falta de uma pauta que una todos os brasileiros. Esses países no entorno e outros que observam sentem esse momento de vulnerabilidade do país. O Paraguai já se pronunciou. Ele fez no Parla Sul um pedido de reparação histórica aos vencedores da Guerra do Paraguai, que foram Brasil, Argentina e Uruguai, que formavam na época a Tríplice Aliança. A historiadora Noélia Quintana, que é assessora do Bloco Paraguaio no Parla Sul, onde ela apresentou sua visão histórica do conflito, afirmou o seguinte numa entrevista, abre aspas, ninguém pediu dinheiro, só queremos a aceitação dos atos cometidos, os nossos arquivos e o nosso patrimônio material que foi roubado pelo Brasil. Aos paraguaios não interessa nenhuma moeda. Queremos reparação histórica moral para tantas mentiras criadas como desculpas para os crimes que cometeram. Fecha aspas. E logo depois ela continuou. Abre aspas. Acho que houve extermínio. Presta atenção na palavra que ela usou. Acho que houve extermínio. É o conceito que os comandantes aliados usaram em suas cartas. Certamente o termo genocídio é cunhado após a Segunda Guerra Mundial. Novamente o termo que ela usa, genocídio, que é cunhado, segundo ela, após a Segunda Guerra Mundial. Houve crimes de guerra graves, fecha aspas. Será esse o início de um processo maior contra o Brasil e contra a Tríplice Aliança? O tempo dirá. Mas ainda há outros que querem avançar sobre o Brasil, aproveitando-se dos sinais de fraqueza e da falta de coesão nacional. Foi anunciado que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, vem ao Brasil para uma reunião com vários ministros da defesa do continente na 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas. O Pentágono afirmou que Austin virá, abre aspas, apoiará a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito às autoridades civis. Vou repetir, incluindo o respeito às autoridades civis, processos democráticos e direitos humanos, fecha aspas. Traduzindo, ele vem dizer aos militares da América Latina e principalmente aos do Brasil que não se metam na progressiva e decisiva tomada da América Latina pela esquerda. Obviamente que isso não é pauta de reunião de ministros da defesa. Vir dizer para outros, vir dar pitaco na América Latina, dizer que tem que defender ou respeitar isso ou aquilo. Austin, obviamente, está fazendo uma intromissão indevida, inconveniente nos assuntos da América Latina e do Brasil. Só para refrescar a memória de vocês, ele é o mesmo que eu citei num vídeo anterior, que sequer foi recebido pelas principais autoridades de defesa da China. Ele, Austin, sequer foi recebido pelas duas principais autoridades de defesa da China. Ele ligou várias vezes solicitando uma reunião e só foi recebido pelo número 3 na hierarquia de defesa da China. Lá, a China se dá o respeito e impõe o respeito. Austin deveria estar mais preocupado com a deterioração brutal das capacidades de defesa dos Estados Unidos, que venho denunciando aqui há mais de 2 anos. Mas, naturalmente, não é o caso, pois como peão de terceira classe dos dominadores globais, ele faz o que lhe mandam fazer. Se os militares brasileiros não rechaçarem com veemência essa interferência indevida, terão dado um mortal sinal de fraqueza para todos os predadores que aguardam silenciosamente.
a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global, em função de ditos 16 mil casos no planeta, com, pasmem, apenas 5 mortes. Declarou a emergência de saúde global em função de 5 mortes. Eles estão desesperados para criar um novo catalisador na área de saúde. Entretanto, o número de casos não evolui para a quantidade que eles precisam, e as pessoas esclarecidas já sabem qual é o propósito. Ademais, a título de informação, o Journal of New England Medicine publicou o primeiro grande estudo revisado por pares sobre infecções por varíola dos macacos. Eles analisaram a infecção por varíola dos macacos em 16 países entre abril e junho, quando os casos começaram a surgir em países fora da África. O estudo relatou 528 infecções diagnosticadas entre 27 de abril e 24 de junho, das quais 98% eram em homens gays ou bissexuais, com idade média de 38 anos. Os termos e conclusões que eu estou relatando aqui são exatamente aqueles que foram divulgados na mídia que eu citei. Por falar em saúde, o ex-médico da Casa Branca, Ronny Jackson, que foi médico pessoal de vários presidentes americanos, escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas, Biden não vai terminar seu mandato. Todos sabem que ele é inadequado para o trabalho. Sua mente está muito longe. Isso não pode continuar. Ele precisa renunciar. Fecha aspas. Está aí o veredito de um ex-médico da Casa Branca que assessorou vários presidentes americanos sobre as capacidades cognitivas do atual ocupante do governo americano. Uma pesquisa conduzida pelo GOIS, que é uma equipe de pesquisa sediada em Edimburgo, informou que o plâncton, os minúsculos organismos que sustentam a vida nos mares, foi praticamente exterminado. O biólogo marinho e ex-assessor do governo escocês, Dr. Howard Dryden, disse o seguinte, abre aspas, isso vai desaparecer em cerca de 25 anos. Nossos resultados confirmaram uma redução de 90% na produtividade primária no Atlântico. Efetivamente, o Oceano Atlântico está praticamente morto, dado que o plâncton é o sistema de suporte da vida do planeta e a humanidade não pode sobreviver sem ele, o resultado é perturbador. Fecha aspas. O fato é que as alterações climáticas estão mais relacionadas ao Sol do que à atividade humana. E os DGs e os governos europeus e americanos sabem disso e talvez por isso não estão tendo nenhuma vergonha de colocar a questão climática em segundo plano diante da emergência energética. O fato é que a influência do Sol é muito maior que a influência da atividade humana no planeta. O astrofísico sérvio Milutin Milankovic, que dá nome à teoria do clima de Milankovic, discorreu sobre como as variações sazonais e latitudinais da radiação solar que atinge a Terra de diferentes maneiras e em diferentes momentos têm maior impacto nas mudanças nos padrões climáticos. E ele apresentou essa teoria e foi pouco compreendido, Milankovic. Mas, à frente, em 1976, começaram a reconhecer os dados e informações que ele deu sobre a influência do Sol sobre a Terra.
Em 1976, um estudo publicado na revista Science confirmou que a teoria de Milankovitch é, de fato, precisa e que corresponde a vários períodos de mudanças climáticas que ocorreram ao longo da história. Em 1982, 6 anos após a publicação desse estudo na Science, o Conselho Nacional de Pesquisa da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos confirmou a teoria Milankovitch como verdadeira. Mais 18 anos à frente, no ano 2000, foi a vez da NASA reconhecer. A NASA publicou informações em seu site do Observatório da Terra sobre a teoria climática de Milankovitch, revelando que o planeta está, de fato, mudando devido a fatores estranhos que não têm absolutamente nada a ver com a atividade humana. Mesmo com essas 3 confirmações, as pessoas preferem continuar a não olhar para cima, a acreditar em coisas que são colocadas sem nenhuma lógica. Essa vontade de não olhar para cima, como foi colocado num filme que fez sucesso, leva o ser humano a querer esconder-se das evidências, para não sentir ou ver as consequências do que está acontecendo no sistema solar. São as chamadas variáveis exógenas, que não poderão ser ignoradas por muito tempo. No dia 7 de julho, uma rachadura se abriu no campo magnético da Terra e permaneceu aberta por 14 horas. A rachadura no campo magnético foi criada por um fenômeno raro chamado região de interação corrotativa do Sol. Assim como as ejeções de massa coronal, as CIRs, que são as interação corrotativa, são lançadas do Sol em direção à Terra e podem conter ondas de choque e campos magnéticos comprimidos. A partir de hoje, dia 25, vale a pena seguir com atenção os movimentos e a dinâmica do ciclo solar 25, até que ele atinja o seu pico no ano 2025. O ciclo solar 25 e o ano 2025 têm uma conexão profunda, decisiva e que merece a sua atenção. O efeito dominó está em finalização na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço.